Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Mais otimismo e mais saúde em 2014. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Alpha Kids. Mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde. Olá, muito boa tarde. Hoje aqui no VIP eu estou recebendo uma figura ilustre de nossa capital, Gabriel Novis Neves, ele que é médico obstetra, também é psicólogo, já foi secretário de Estado por 6 vezes, ele escreve em vários veículos de comunicação. Enfim, eu vou hoje tentar aqui extrair um pouquinho da memória do Gabriel Novis Neves, porque ele tem muita coisa para contar. Ele que já está completando seus 79 anos de idade, né, Gabriel? Em julho. Em julho. E eu recebi esse fim de ano uma mensagem que tinha lá, listava vários itens, né, de como ser feliz em 2014. E um dos itens, Gabriel, era o seguinte: conviva diariamente, pelo menos com uma pessoa acima de 70 anos e uma pessoa abaixo dos 6 anos de idade. Daí, você está aqui para conviver comigo hoje. Eu vou dividir essa experiência com você aí de casa, porque o Gabriel tem, sim, histórias muito interessantes de Cuiabá para contar. Inclusive, você sabia que a rua Estevão de Mendonça se chamava Rua do Caixão? É isso, né, Gabriel? Mas daqui a pouco ele conta essa história. Gabriel, eu quero primeiramente te agradecer a presença aqui no VIP e começar contando um pouquinho da sua história. Primeiro que eu quero agradecer a você, né? Para falar o que eu falo, tem que ter mais de 70 anos. A pessoa tem que ter mais de 70 anos. Como eu já tenho mais de 70 anos, eu posso falar que é um programa excelente e eu quero elogiar. Não sei por que as pessoas têm o hábito de não elogiar os outros. Primeiro, isso faz bem para quem recebe elogio, sincero, elogio sincero, e faz muito bem para quem recebe elogio também. Então, hoje quando eu chegar em casa, eu vou telefonar para as minhas 5 netas e para o meu neto dizendo o seguinte: agora seu avô é VIP. Eu passei pelo programa Passou VIP. Pelo VIP. Eu não era VIP. Gabriel, inclusive, que foi o fundador da Universidade Federal de Mato Grosso, e também o primeiro reitor, né, Gabriel? Eu fui fundador, né? E foi reitor também. Aí eu engatei e fiquei 12 anos, quando concluiu o trabalho de implantação, aí eu saí. Gabriel, você teve uma infância boa, brincou muito pelas ruas de Cuiabá. Aproveitar e contar a história da Rua do Caixão. A Estevão de Mendonça se chamava Rua do Caixão. Aliás, eu estou nesse programa aqui, eu acho que porque você ouviu uma brincadeira que eu fiz com o Mauro Mendes. Foi da história da Figueira. Da Figueira. Da Figueira, mas você conta ela depois, vamos contar do Caixão. Mas é o seguinte, aqui quando morria uma pessoa importante, imediatamente o governo, a prefeitura, tinha que homenagear essa pessoa. E morreu o nosso grande historiador, Estevão de Mendonça, que eu conheci pessoalmente, fui amigo, vizinho. Tenho muitas histórias com Estevão de Mendonça. E aí alguém falou o seguinte: olha, só tem uma possibilidade. Lá do lado do Goiabeiras tem uma rua chamada Rua do Caixão. Não significa nada. Nome feio, né? Nome feio. Vamos colocar Estevão de Mendonça. Mas só que tinha um significado a Rua do Caixão. Porque existia o cemitério do Caicai, e todas as pessoas que morriam por ali, o que é assim, de 10 em 10 dias, o caixão passava nessa rua. O cuiabano logo falou assim: essa é a Rua do Caixão, para chegar no cemitério. E era aquele cortejo a pé, né? Mas só podia ser a pé. Só podia ser a pé. Então, todas as ruas aqui já tiveram um nome. Umas pegaram. Por exemplo, a Rua do Caixão pegou. Isso aqui é uma novidade aqui para você, um furo, né? Uhum. Estevão de Mendonça era a Rua do Caixão. Por exemplo, mas outra que pegou foi a Rua da Boa Morte. O Rondão saiu para fazer um pequeno trabalho, que era o seguinte: ele saiu com um grupo e ele foi até Manaus implantar a linha telegráfica. Ele voltou depois de 23 anos. E na chegada, a via mais importante de Cuiabá era a Rua Boa Morte,
que ligava Cuiabá com o norte de Mato Grosso. Aí tiraram o nome da rua Boa Morte e colocaram Rua Cândido Mariano. Ela começa lá no Colégio Estadual, e ela vem descendo, e ela funila e acaba aqui na rua de baixo, naquela pracinha, Sim. bem estreitinha, né? Então essa foi grande homenagem. Aquela coisa de bater papo na frente de casa, todo mundo colocar a cadeira para fora, isso acabou. Acabou. Assalto, né? A violência. Não tinha violência. Aqui um ato de violência era comentário para um semestre, né? Você passava um semestre comentando um ato de violência, não tinha. Naquela época era o mesmo calor que nós temos hoje aqui? Olha, o calor deve ser o mesmo, né? Porque o mundo sempre foi o mesmo, nós é que mudamos. Agora, só que a arquitetura dos primeiros que chegaram aqui era sábia. Primeiro, que as ruas eram estreitas, as ruas não eram retas, as ruas eram irregulares, a telha era de barro, você não tinha forro, e tinha muito verde protegendo a cidade. E a água do pote? Uma delícia, porque o barro, ele tem um poder de refrigeração também. Olha, uma pausa para um breve intervalo comercial, mas nós voltamos daqui a pouquinho, ainda com o Dr. Gabriel Novis Neves. Fique com a gente, tá, gente? Vamos celebrar a distante que você sorriu, por ter vivido tanta emoção, ao escutar de novo a sua galera sair do chão. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Olá, vamos viver um momento inesquecível. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Vamos lá, galera, vamos viver um momento. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Vamos viver um momento inesquecível. Muito bem, de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no VIP, Gabriel Novis Neves. Primeira parte da entrevista foi ontem, hoje a gente continua batendo um papo com ele e amanhã vamos encerrar essa conversa, porque o Gabriel tem muita história para contar. Vamos contar a sua ida para o Rio de Janeiro. Quando um cuiabano viajava, era festa, saía até no jornal. Mas é o seguinte, eu queria continuar no bar, aí meu pai, que tinha extrema confiança em mim e nunca exigiu nada, porque ele sabia que a retribuição... A melhor coisa que tem... Você queria ser garçom. A melhor coisa que você tem para educar uma criança é não cobrar nada. Porque você não cobrando nada, a criança fica na responsabilidade de dar. É como a vida, né? É como a vida. A vida não te tira nada. Ela devolve o que você dá para ela. E meu pai, não sei se ele fez isso pensando, se ele era um erudito, um sábio, ele nunca me cobrou nada. Isso é aumentar a minha responsabilidade. Ele me viu crescendo e falou assim, vem cá, você não vai estudar fora, porque aqui acabava o ensino médio, né? As alternativas das crianças pobres é o seguinte, escola militar, fazer concurso para o Banco do Brasil, ou então vida religiosa. Depois saía, por exemplo, o senador Roberto Campos, ele foi para a vida religiosa, aprendeu teologia, latim, português, inglês, etc. Depois ele foi embaixador. Outros iam para a vida militar, da vida militar eles saíam para outras coisas. E outros, o grande negócio era o Banco do Brasil. Aí meu pai chegou e falou assim, mas vem cá, você vai ficar aqui? Eu falei, vou, porque aqui é bom. Não, isso não tem futuro. Agora eu entendo, não? Sem educação, você não tem futuro. E nós insistimos nessa burrice de não valorizar a educação. Você agradece seu pai eu agradeço de ter pai. Colocado você para estudar fora. Eu me dediquei à educação depois, porque é a única saída que tem para elevação do nível social de uma população.
Aí eu fui estudar medicina no Rio, né? Gabriel, você está falando aí de Rio de Janeiro. Você passou 12 anos 12 anos. no Rio de Janeiro. Foi para lá estudar, formou em medicina no Rio de Janeiro. Mas eu quero que você conte a história de como as pessoas viajavam de Cuiabá para o Rio de Janeiro, ou para Bahia, ou para outro lugar. E quanto tempo se demorava? E tem a história da figueira, que é a Figueira do Adeus. O Eduardo, primeiro é o seguinte, eu quando saí daqui, em 1952, já existia o DC-3, que a Guerra Mundial acabou em 45. Então, aqueles velhos aviões DC-3 da Guerra Mundial, né? E sabe onde era o campo de aviação? É onde ali as casas dos oficiais do Nuno Beck. É dali que eu parti. E o avião saía de madrugada, escuro. E ele falava para mim, mas que beleza, hein? Você vai tomar o café aqui e vai jantar no Rio de Janeiro. Meu pai achava uma maravilha. Porque antes disso, você saía daqui de hidroavião, decolava, não existia ponte Jurumilha ainda, mas decolava mais ou menos ali no Jurumilha. Esse hidroavião levava poucas pessoas, era um aviãozinho pequeno. A pista era o Rio Cuiabá. Ele corria e tal. E aí pegava numa cidade maior e trocava e ia de DC-3 para o Rio de Janeiro. E tinha uma rampa, e nessa rampa tinha um lugar que tinha uma areia e tinha uma figueira. A figueira era enorme, né? E Cuiabá sempre teve sol forte, sempre teve calor. E as pessoas que iam se despedir, eles ficavam ali debaixo da figueira, né? E os viajantes entravam no pequeno vapor, num pequeno naviozinho. A vapor. É, vapor, é. Depois que estavam lá dentro, eles acenavam com lenço, né? Só para fazer a curva em direção ao sul, demorava mais de meia hora, né? E lá vai lenço para cá e lenço para cá. Daí o nome Figueira do Adeus. Eu cuiabano, que não perde oportunidade de colocar apelido, viu aquela figueira e falou, é Figueira do Adeus. Aí o Jurumilha começou a modernização, começou pela ponte. A ponte vinha quase em cima da figueira, mas passou raspando. E evidentemente que essa figueira, ela sofreu o impacto, né? Ela começou a ficar torta, fincada naquele mundo de areia. Ele via um mundo de areia, era um pedacinho de terra assim, mas ele via um mundo de areia. E sozinha, né? E ele registrou a morte dessa figueira. Da figueira. Olha, amanhã nós vamos continuar ainda com o Gabriel Novis Neves aqui no estúdio, contando mais um pouquinho da história, dessa história brilhante desse médico cuiabano, que já está completando agora em julho, próximo 79 anos de vida e também de história. Obrigado pela audiência, espero vocês amanhã. Tchau. Vamos celebrar o instante que você sorriu, por ter vivido tanta emoção. Ao escutar de novo a sua galera sair do chão. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Olá, vamos viver um momento inesquecível. Todos ligados, jogue suas mãos pro ar. Vamos lá, galera, vamos viver um momento. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Vamos viver um momento inesquecível. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Mais otimismo e mais saúde em 2014. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Alpha Kids. Mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde.